Durante séculos, o ser humano olhou para o céu e viu mistério. Estrelas distantes, movimentos silenciosos, uma imensidão aparentemente fria e indiferente. Mas essa impressão é superficial. Quando a consciência se aprofunda, algo extraordinário se revela. O cosmos não é desordem. Ele é estrutura. Ele é organização. Ele é inteligência em ação. O livro de Urantia apresenta o universo não como um espaço vazio pontilhado por matéria aleatória, mas como um sistema cuidadosamente arquitetado, sustentado por leis, níveis e propósitos claros. Nada está solto. Nada está fora de lugar. Nada existe sem função. A ilusão do acaso. A ideia de que o universo surgiu por acaso ganhou força porque a mente humana, limitada ao tempo curto da vida material, tem dificuldade em compreender escalas imensas de organização. Mas acaso não produz leis. Acaso não mantém equilíbrio. Acaso não sustenta harmonia por bilhões de anos. Onde existe regularidade, existe inteligência. O movimento das galáxias, a precisão das forças cósmicas, a estabilidade dos sistemas planetários, tudo aponta para um planejamento que transcende a matéria. A criação como sistema vivo. O universo não é uma máquina. Ele é um organismo. Assim como o corpo humano possui sistemas interdependentes, circulatório, nervoso, respiratório, a criação possui níveis de organização que cooperam entre si. Cada nível sustenta o outro. Cada parte contribui para o todo. Nada existe isolado. O centro de tudo, o paraíso. No coração de toda a realidade existe um ponto absoluto de estabilidade, chamado no livro de Urantia de Ilha do Paraíso. O paraíso não é um planeta comum. Não é simbólico. Não é metafórico. Ele é o centro físico e espiritual da criação, a âncora absoluta de toda a realidade material. Enquanto tudo se move, o paraíso permanece. Enquanto universos giram, ele sustenta. Enquanto energias fluem, ele estabiliza. Sem esse centro, o cosmos seria impossível. Avona, o universo perfeito. Ao redor do paraíso existe um universo central, eterno e perfeito, chamado Avona. Avona não evolui, não sofre, não experimenta a imperfeição. Ele existe como um modelo absoluto, uma referência de equilíbrio e harmonia para toda a criação em desenvolvimento. É como se toda a realidade evolutiva tivesse um padrão final, um exemplo vivo do que significa plenitude. Os superuniversos, a criação em crescimento. Ao redor de Avona giram 7 grandes superuniversos, imensos domínios de criação em evolução. Neles, tudo cresce, tudo aprende, tudo se aperfeiçoa. É aqui que surgem os mundos materiais, as civilizações, as consciências como a humana. A Terra faz parte de um desses superuniversos. Isso significa algo profundo. Você vive dentro de um projeto em andamento. A criação não está pronta, ela está em processo. Imperfeição não é erro. É estágio. A existência material é o início de uma longa jornada de consciência. O universo foi projetado para permitir crescimento gradual, aprendizado real e evolução autêntica. Nada nasce completo. Tudo se desenvolve. Essa arquitetura permite liberdade, experiência e transformação. Ordem sem tirania. Mesmo com tamanha organização, o universo não é um regime rígido. As leis sustentam. Não aprisionam. Existe espaço para escolha. Existe margem para erro. Existe tempo para amadurecimento. A arquitetura do cosmos foi pensada para equilibrar ordem e liberdade. Você dentro dessa estrutura. Quando essa visão se torna clara, algo muda internamente. Você não é pequeno. Você não está perdido. Você não está fora de lugar. Você ocupa exatamente o ponto onde sua consciência precisa estar neste momento da jornada. O cosmos como escola de consciência. Toda essa arquitetura existe para um propósito central, o crescimento da consciência. Planetas são salas de aula. Experiências são lições. Escolhas são exercícios de amadurecimento. Nada é desperdiçado. Se este conteúdo expandiu sua percepção, não deixe essa experiência se perder. Aqui no Códigos da Nova Terra, cada vídeo é um portal para níveis mais profundos de entendimento sobre quem você é e por que está aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com pessoas que você sente que estão prontas para compreender a realidade além da superfície.
Na próxima porção da parte 2, vamos aprofundar ainda mais os superuniversos, as hierarquias cósmicas e como a inteligência governa a criação sem jamais violar o livre-arbítrio. A jornada está apenas começando. E se você chegou até aqui, é porque já faz parte dela. Vamos entender agora aos 7 superuniversos e a ordem da criação. Quando compreendemos que o universo possui um centro absoluto e um universo perfeito ao seu redor, surge naturalmente a próxima pergunta: onde nós estamos nessa imensa arquitetura? A resposta é ao mesmo tempo humilde e grandiosa. Nós existimos em uma região da criação que ainda está em crescimento. Um domínio onde tudo evolui, aprende, amadurece e se aperfeiçoa com o tempo. Esses domínios são chamados, no livro de Urântia, de os 7 superuniversos. O que é um superuniverso? Um superuniverso não é apenas um agrupamento de galáxias. Ele é uma unidade administrativa, energética e espiritual da criação. Cada superuniverso contém bilhões de galáxias, incontáveis sistemas solares e uma diversidade inimaginável de mundos habitados. Mas, acima de tudo, cada superuniverso é um ambiente cuidadosamente estruturado para permitir evolução consciente. Nada nesses domínios é improvisado. Nada é deixado ao acaso. A criação evolutiva segue um plano, mesmo quando parece caótica aos olhos humanos. A razão de existir em 7. O número 7 não surge por simbolismo místico. Ele surge por equilíbrio funcional. 7 grandes domínios permitem distribuição equilibrada de energia, diversidade de experiências, organização estável da criação evolutiva. Cada superuniverso possui características próprias, mas todos seguem as mesmas leis fundamentais emanadas do centro da criação. Unidade na diversidade. Ordem sem uniformidade. O grande universo em movimento. Os 7 superuniversos giram em torno do universo central de Avona, como enormes sistemas vivos em constante movimento. Nada está parado. Nada é estático. A criação evolutiva é dinâmica, criativa e progressiva. Galáxias nascem, mundos se formam, civilizações emergem, consciências despertam. Esse movimento não é desordenado. Ele segue ritmos precisos. O cosmos respira, expande, se ajusta. Nosso lugar na criação. A Terra pertence a um desses 7 superuniversos. Isso significa algo profundo. Nós não estamos no centro. Mas também não estamos fora do plano. Somos parte de um processo em andamento. Nossa condição atual não representa o destino final da consciência, mas apenas um estágio inicial. A vida material é o primeiro degrau de uma escada muito mais longa. A imperfeição como estágio, não como falha. Nos superuniversos, tudo ainda está se aperfeiçoando. Isso inclui sistemas estelares, planetas, formas de vida, estruturas sociais, consciências individuais. Imperfeição, aqui, não é erro moral. É condição evolutiva. A criação não falhou ao permitir mundos incompletos. Ela escolheu o crescimento gradual como método. Sem desafio, não há fortalecimento. Sem contraste, não há discernimento. Administração sem tirania. Uma das revelações mais surpreendentes do livro de Urântia é que tamanha organização não resulta em controle rígido. O governo do universo não é autoritário. Ele é cooperativo. Existe hierarquia, mas não opressão. Existe autoridade, mas não abuso. Existe ordem, mas não sufocamento. As estruturas cósmicas existem para servir ao crescimento, não para dominá-lo. Inteligência que respeita o tempo. Nos superuniversos, o tempo é respeitado como parte essencial do aprendizado. Nada é apressado. Nada é forçado. Cada mundo avança no ritmo que consegue sustentar. Cada civilização aprende por tentativa, erro, correção e amadurecimento. A fonte não exige resultados imediatos. Ela trabalha com eternidade. O valor das experiências locais. Mesmo sendo pequenos em escala cósmica, mundos como a Terra possuem enorme valor. Cada planeta habitado é um laboratório vivo de experiência consciente. Cada cultura desenvolve respostas únicas aos desafios da existência. Nada disso é irrelevante. Cada decisão moral feita em um mundo distante ecoa no crescimento geral da criação. Unidade sem perda de identidade. Embora todos os superuniversos façam parte de um único plano, nenhum deles perde sua identidade. Da mesma forma, nenhum ser consciente é absorvido ou apagado. A criação valoriza a individualidade.
Ela não busca uniformidade absoluta. A diversidade é um dos maiores tesouros do universo. Um universo que aprende com suas criaturas. Talvez uma das ideias mais elevadas desta revelação seja esta: o universo não apenas ensina, ele também aprende. Cada experiência vivida por uma consciência contribui para o enriquecimento do todo. A criação evolutiva cresce junto com seus habitantes. Nada é desperdiçado. Nada é esquecido. O convite implícito. Ao compreender que você vive dentro de um superuniverso em evolução, algo muda internamente. A vida deixa de ser absurda. O sofrimento deixa de ser inútil. A busca deixa de ser solitária. Você não está lutando contra um universo indiferente. Você está crescendo dentro de um universo que espera sua maturidade. Na próxima porção, vamos aprofundar ainda mais os universos locais, suas administrações e como mundos como a Terra são cuidados, orientados e acompanhados ao longo do tempo. A arquitetura do cosmos começa a se revelar em detalhes ainda mais próximos da nossa realidade. Os universos locais e o governo da criação próxima. À medida que a visão do cosmos se aproxima da nossa realidade, algo fundamental começa a se revelar. A criação não é administrada apenas em escalas gigantescas e distantes. Ela também é organizada de forma próxima, cuidadosa e personalizada. Entre os vastos superuniversos e os pequenos mundos habitados, existe um nível essencial da arquitetura cósmica, os universos locais. É aqui que a vida ganha rosto. É aqui que a administração se torna relacional. É aqui que a criação deixa de ser abstrata e passa a ser vivida. O que é um universo local? Um universo local é uma grande região da criação, formada por milhões de sistemas estelares e milhares de mundos habitados, organizada para permitir o desenvolvimento da vida inteligente e da consciência espiritual. Cada universo local é um domínio de crescimento, uma comunidade de mundos, um ambiente de aprendizado coletivo. Eles não surgem prontos. Eles são construídos, organizados e desenvolvidos ao longo de eras. A criação não é instantânea. Ela é progressiva. Um universo com identidade própria. Cada universo local possui características únicas. Embora todos sigam as leis universais da criação, nenhum é idêntico ao outro. Isso significa que as experiências variam, as culturas se desenvolvem de formas distintas, os desafios assumem diferentes expressões. A diversidade não é um desvio do plano. Ela é parte do plano. Assim como os indivíduos não são cópias uns dos outros, os universos também não são. A liderança criadora. Cada universo local é governado por uma consciência criadora altamente desenvolvida, responsável por organizar, sustentar e orientar aquele domínio específico da criação. Essa liderança não governa por imposição. Ela governa, por exemplo, serviço e responsabilidade. O objetivo não é controle. É desenvolvimento. Tudo na administração cósmica existe para favorecer o crescimento da vida, não para limitá-la. A criação como cuidado contínuo. Os universos locais não são abandonados após sua formação. Eles recebem atenção constante, orientação progressiva e suporte contínuo. Sistemas são ajustados. Mundos são acompanhados. Civilizações são observadas. Não para serem julgadas, mas para serem compreendidas e assistidas quando necessário. A criação não é fria. Ela é cuidadosa. A função das hierarquias. Quando se fala em hierarquia cósmica, é comum surgir resistência. A palavra carrega, no contexto humano, associações com abuso de poder. Mas a hierarquia universal apresentada no livro de Urântia é diferente. Ela não existe para dominar. Ela existe para servir. Cada nível de autoridade carrega maior responsabilidade. Quanto mais elevado o nível, maior o compromisso com o bem-estar daqueles que estão em crescimento. A autoridade aqui não é privilégio. É dever. Cooperação em vez de imposição. Nada na administração do universo local funciona por coerção. A cooperação é o princípio central. Seres mais experientes auxiliam os menos experientes. Consciências mais maduras orientam-as em desenvolvimento. Não existe pressa. Não existe punição arbitrária. Existe acompanhamento. O erro não resulta em condenação imediata. Ele resulta em aprendizado e correção gradual. Mundos como a Terra. Planetas habitados, como a Terra, fazem parte dessa vasta rede de mundos em evolução dentro de um universo local. Cada planeta possui
sua história única, seus desafios específicos, seu ritmo próprio de desenvolvimento. Nada disso é ignorado. Mesmo mundos pequenos, aparentemente insignificantes na escala cósmica, possuem enorme valor por aquilo que proporcionam: experiência consciente. Porque mundos passam por crises. Crises planetárias não indicam abandono divino. Elas indicam estágios difíceis do crescimento coletivo. A liberdade concedida aos seres conscientes permite escolhas criativas, e também escolhas equivocadas. O universo não elimina a liberdade para evitar erros. Ele ensina através das consequências. Cada crise carrega potencial de amadurecimento. Cada colapso pode gerar reconstrução. O universo aprende com mundos imperfeitos. Talvez uma das ideias mais profundas desta revelação seja esta: mundos em dificuldade ensinam muito a criação. Eles oferecem experiências únicas, lições intensas e aprendizados profundos que enriquecem o entendimento geral da evolução consciente. Nada é desperdiçado. Nem mesmo o sofrimento, quando transformado em aprendizado. Você dentro dessa administração viva. Quando essa visão se integra à consciência, algo muda radicalmente. Você deixa de se sentir abandonado em um universo indiferente. Você percebe que existe uma estrutura que acompanha, sustenta e espera seu crescimento. Não para controlar sua vida, mas para dar sentido à sua jornada. A criação como processo de longo prazo. Nada no universo local é apressado. A criação não trabalha com ansiedade. Ela trabalha com eternidade. Cada consciência cresce no tempo certo. Cada mundo amadurece no ritmo possível. E você, exatamente como está agora, faz parte desse processo. Na próxima porção, vamos descer ainda mais um nível nessa arquitetura viva. Vamos falar sobre os sistemas estelares, os mundos habitados e como a vida é semeada, acompanhada e conduzida ao longo do tempo. A revelação se aproxima cada vez mais da nossa realidade imediata. Vejamos agora os sistemas estelares, mundos habitados e o cuidado com a vida. À medida que descemos mais um nível na arquitetura do cosmos, a criação começa a se aproximar ainda mais daquilo que chamamos de realidade cotidiana. Saímos das grandes estruturas dos superuniversos e universos locais e entramos em um campo onde a vida se manifesta de forma concreta: os sistemas estelares e os mundos habitados. É aqui que a existência deixa de ser apenas um conceito grandioso e se torna experiência direta. Sistemas estelares como unidades de organização. Um sistema estelar não é apenas um conjunto de estrelas e planetas ligados pela gravidade. Dentro da arquitetura do cosmos, ele funciona como uma unidade organizada de vida em potencial. Cada sistema é cuidadosamente estruturado para manter estabilidade energética, permitir a formação de planetas, sustentar condições favoráveis ao surgimento da vida. Nada é improvisado. Nada é desperdiçado. Mesmo sistemas que jamais abrigarão vida consciente cumprem funções específicas no equilíbrio energético do todo. Planetas não surgem por acaso. Dentro de um sistema estelar, planetas se formam seguindo padrões precisos. Mas nem todo planeta é destinado à vida. Mundos habitados não são comuns. Eles são selecionados por condições muito específicas. Temperatura, composição química, estabilidade orbital e muitos outros fatores precisam convergir para que a vida possa surgir e evoluir. Quando essas condições são atendidas, algo extraordinário acontece. A matéria se torna capaz de sustentar consciência. A vida como objetivo, não como acidente. Uma das ideias mais impactantes apresentadas pelo livro de Urantia é esta: a vida não é um subproduto do universo. Ela é um objetivo da criação. Isso não significa que todo o planeta foi criado para abrigar vida, mas significa que, quando as condições surgem, a vida é intencionalmente promovida, orientada e acompanhada. A criação valoriza profundamente a experiência consciente. A semeadura da vida. A vida não surge isoladamente em cada planeta. Existe um processo organizado de semeadura da vida, conduzido por inteligências especializadas na promoção da evolução biológica. Essas inteligências não criam vida do nada. Elas trabalham com as leis naturais, orientando processos já existentes para permitir que a vida floresça. Nada é forçado. Nada viola as leis do universo. A evolução biológica segue seu curso, mas não caminha sozinha. O longo caminho da evolução planetária. Uma vez iniciada, a vida passa por estágios longos e complexos. Primeiro, forma simples. Depois, diversidade biológica.
Mais tarde, organismos capazes de percepção. Por fim, consciência reflexiva. Esse processo pode levar milhões de anos. A criação não tem pressa. Ela investe no que tem valor duradouro. Mundos como escolas de experiência. Cada planeta habitado funciona como uma escola de experiência consciente. As condições variam de mundo para mundo. Alguns enfrentam desafios ambientais extremos, outros lidam com limitações biológicas, outros com complexidades sociais. Essas variações não são erros. São contextos de aprendizado. A consciência cresce ao enfrentar desafios reais. O acompanhamento da vida inteligente. Quando a vida inteligente emerge, ela não é ignorada. Existe observação constante, orientação gradual, intervenção mínima. A criação não resolve os problemas das civilizações. Ela oferece oportunidades de aprendizado. A liberdade é preservada mesmo quando escolhas equivocadas são feitas. Porque não há interferência direta. Muitos se perguntam por que inteligências superiores não intervêm para evitar sofrimento, guerras ou colapsos sociais. A resposta é profunda e desconfortável. Interferência excessiva destruiria o aprendizado real. Sem consequências, não há amadurecimento. Sem responsabilidade, não há crescimento ético. O universo não busca civilizações obedientes. Busca civilizações conscientes. A Terra dentro desse contexto. A Terra é um mundo jovem em termos cósmicos. Sua história é marcada por desafios intensos, avanços rápidos e erros profundos. Isso não a torna um fracasso. Isso a torna um mundo de aprendizado intenso. Experiências profundas geram consciências profundas. Nada do que ocorre aqui é irrelevante para o processo maior. O valor de cada ser humano. Dentro dessa arquitetura, cada ser humano representa algo precioso, um ponto de consciência capaz de escolher. Você não é apenas um habitante temporário de um planeta pequeno. Você é uma experiência consciente única dentro de um universo vivo. Cada decisão sua contribui para algo maior do que você pode perceber agora. A criação observa, mas não abandona. Mesmo quando mundos passam por períodos de caos, a criação não se afasta. Ela observa. Ela aprende. Ela espera. E quando chega o momento adequado, ajustes são feitos, novas oportunidades surgem e caminhos de reconstrução se abrem. A vida como investimento cósmico. Nada recebe mais atenção no universo do que a vida consciente. Energia pode ser abundante. Matéria pode ser substituída. Mas experiência consciente é insubstituível. Cada mundo habitado é um investimento de longo prazo da criação. Na próxima porção, vamos compreender como a consciência individual se conecta a tudo isso de forma ainda mais direta, e como a mente humana se torna um ponto de encontro entre o cosmos e a experiência pessoal. A arquitetura do universo continua a se revelar, agora cada vez mais próxima de você. Importante agora entender a conexão entre o cosmos e a consciência humana. À medida que a arquitetura do universo se revela em seus níveis mais próximos, torna-se inevitável uma compreensão profunda. Toda essa estrutura grandiosa não existe apenas para funcionar, ela existe para ser vivida. O cosmos não é um cenário distante. Ele se expressa diretamente na experiência da consciência humana. Você não é um observador externo da criação. Você é um participante ativo dela. A mente humana como ponto de encontro. Dentro de toda a arquitetura cósmica, existe um ponto singular onde o universo se torna consciente de si mesmo em escala individual: a mente humana. A mente não é apenas um produto biológico. Ela é um campo de interação entre o material e o espiritual. Por meio da mente, o universo é experimentado. Por meio da mente, escolhas são feitas. Por meio da mente, valores são integrados. A mente é o lugar onde o cosmos se torna pessoal. Consciência não é acaso. Assim como planetas e sistemas estelares seguem leis, a consciência também segue princípios. Ela não surge aleatoriamente. Ela é promovida, sustentada e incentivada. A capacidade humana de refletir, questionar, amar e buscar significado não é um subproduto inútil da evolução. Ela é um dos objetivos mais preciosos da criação. Consciência é valor. O ser humano como microcosmo. Existe uma correspondência profunda entre o universo e o indivíduo. Assim como o cosmos possui níveis, estruturas e ordem, o ser humano também possui camadas de percepção, níveis de compreensão, estágios de amadurecimento. Você reflete, em pequena escala, aquilo que o universo expressa em grande escala.
O crescimento interior acompanha o crescimento cósmico. A responsabilidade que nasce da consciência. Quando a consciência desperta, nasce a responsabilidade. Responsabilidade não como peso, mas como capacidade de resposta. Cada escolha consciente influencia sua trajetória pessoal e contribui para o ambiente coletivo. Nada do que você faz é neutro. Tudo deixa uma marca. O papel do indivíduo na criação. O universo não cresce sozinho. Ele cresce através de seus habitantes conscientes. Cada decisão ética, cada gesto de compaixão, cada busca sincera por verdade adiciona algo real ao tecido da criação. Você não é um espectador passivo. Você é um coautor em formação. A consciência como elo entre mundos. A mente humana é o ponto onde a matéria se torna consciente, o tempo se torna experiência, o universo se torna significado. Por meio da consciência, mundos materiais se conectam a realidades mais amplas. Essa conexão não exige tecnologia. Ela acontece internamente. Crescimento interior e evolução cósmica. A evolução não ocorre apenas em galáxias e planetas. Ela acontece dentro de cada indivíduo. Cada avanço interior, por menor que pareça, reflete o avanço do todo. A criação valoriza o progresso sincero, não a perfeição instantânea. O despertar muda a forma de viver. Quando essa compreensão se integra, a vida cotidiana se transforma. Trabalho deixa de ser apenas sobrevivência. Relacionamentos deixam de ser apenas troca. Desafios deixam de ser apenas obstáculos. Tudo passa a ser oportunidade de crescimento consciente. A consciência não termina no corpo. A mente humana não é um sistema fechado. Ela é parte de um fluxo maior. A consciência não surge para desaparecer. Ela surge para continuar. Essa compreensão começa a dissolver o medo da finitude e abre espaço para uma visão mais ampla da existência. Você como ponto vivo da arquitetura do cosmos. Se existe algo essencial a ser compreendido nesta porção, é isto: toda a arquitetura do cosmos encontra expressão em você. Não como grandiosidade externa, mas como potencial interno. Você carrega, em sua consciência, a capacidade de refletir o universo, crescer com ele e participar de seu propósito maior. Preparando a transição. Com esta porção, encerramos o núcleo estrutural da parte 2. Nos próximos capítulos, avançaremos para compreender como seres conscientes cooperam ativamente nessa arquitetura. As inteligências que acompanham a evolução, os mensageiros da criação e os vínculos entre mundos e consciências. A jornada continua, agora ainda mais próxima da experiência humana. Veremos agora a inteligência que governa sem impor e o sentido da ordem universal. À medida que toda a arquitetura do cosmos se revela, do centro absoluto da criação aos mundos habitados, da vastidão dos superuniversos à intimidade da consciência humana, uma verdade começa a se tornar impossível de ignorar: o universo é governado por inteligência, mas não por tirania. Essa é uma das compreensões mais profundas e libertadoras desta revelação. Governo não é dominação. Na experiência humana, governo costuma ser associado a controle, coerção e imposição. Mas a inteligência que governa o cosmos opera a partir de princípios completamente diferentes. Ela não força. Ela não ameaça. Ela não pune por capricho. Ela coordena, harmoniza e sustenta. O governo do universo existe para manter o equilíbrio necessário para que a liberdade possa florescer. Sem ordem, a liberdade se dissolve no caos. Sem liberdade, a ordem se transforma em prisão. A criação equilibra esses dois polos com precisão extraordinária. A autoridade que serve. Quanto mais elevado o nível de responsabilidade na administração cósmica, maior é o compromisso com o bem-estar daqueles que estão em crescimento. Aqui, autoridade não é privilégio. É serviço. Seres mais experientes não dominam os menos experientes. Eles os auxiliam. A criação funciona como uma imensa cadeia de cuidado, onde cada nível sustenta o próximo. Inteligência distribuída, não centralizada. Embora exista um centro absoluto de estabilidade, a inteligência da criação não se concentra em um único ponto de comando. Ela é distribuída, adaptada e contextualizada. Cada universo local, cada sistema, cada mundo recebe orientação adequada ao seu estágio de desenvolvimento. Não existe um modelo único imposto a todos. Existe adaptação inteligente. A lei como sustentação da liberdade. As leis universais não existem para limitar a consciência, mas para torná-la possível. Sem leis,
não haveria estabilidade suficiente para a experiência. Sem regularidade, não haveria aprendizado confiável. A lei sustenta o cenário onde a liberdade pode se expressar de forma real. O erro como parte do aprendizado cósmico. Uma das maiores diferenças entre a administração humana e a administração cósmica está na forma como o erro é tratado. O erro não é criminalizado. Ele é compreendido. Ele revela limites, aponta ajustes e impulsiona crescimento. A criação não exige perfeição imediata. Ela investe em amadurecimento gradual. A paciência como atributo divino. Nada no universo é apressado. E isso não é ineficiência. É sabedoria. A paciência cósmica permite que a consciência se desenvolva de forma autêntica, sem atalhos artificiais. Cada ser aprende no tempo certo. Cada mundo amadurece no ritmo possível. A ordem invisível por trás da aparente desordem. Mesmo nos momentos em que a realidade parece caótica, guerras, colapsos, crises civilizatórias, a ordem não desaparece. Ela se mantém em níveis mais profundos. O caos aparente é, muitas vezes, o atrito necessário entre liberdade e aprendizado. Nada está fora do alcance da inteligência que sustenta a criação. O universo como ambiente de confiança. Talvez uma das maiores mensagens desta parte 2 seja esta: o universo é confiável. Ele não foi criado para destruir a consciência. Foi criado para desenvolvê-la. Isso não significa ausência de dor, mas significa presença de sentido, integrando a visão cósmica à vida cotidiana. Quando essa compreensão se integra à consciência humana, algo muda profundamente na forma de viver. O medo diminui. A ansiedade perde força. A existência ganha direção. Você passa a perceber sua vida não como um acidente isolado, mas como parte de um processo vasto e inteligente. A arquitetura do cosmos como espelho interior. Tudo o que foi revelado sobre o universo externo reflete uma verdade interna. Assim como o cosmos é organizado, sua consciência também pode ser. Assim como o universo cresce em etapas, você também cresce. Assim como a criação é acompanhada, você também é. Com esta porção, encerramos a parte 2. Agora você compreende que o universo é estruturado, a criação é inteligente, a vida é intencional, a consciência é central. Na próxima parte desta série, avançaremos ainda mais profundamente. Vamos conhecer os seres que cooperam ativamente nessa arquitetura viva, as inteligências celestiais, os mensageiros da criação, os instrutores do universo e como eles interagem com mundos como a Terra. A revelação deixa de ser apenas estrutural e passa a ser relacional. Se este conteúdo expandiu sua percepção, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra, curta este vídeo e compartilhe com quem você sente que está pronto para compreender a realidade além da superfície. A próxima parte revelará quem acompanha a evolução da humanidade e como o invisível interage com o visível. A jornada continua. E se você chegou até aqui, é porque sua consciência já está em movimento. Agora provavelmente já percebeu que a realidade vai muito além do que nos foi ensinado pela educação tradicional, pela religião dogmática ou pela ciência fragmentada. Para lhe ajudar, desenvolvemos um e-book sobre todo esse ensinamento. Deixarei um link para adquirir o seu no primeiro comentário fixado. Este e-book não foi criado para curiosos ocasionais. Ele foi criado para quem sente o chamado de avançar.